pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki. No último vídeo eu falei sobre a depilação das idols. Quem não viu vai lá ver. E assim, vocês curtiram bastante o vídeo e nos comentários muita gente pediu para eu falar sobre o cabelo das idols. O que elas usam, como que elas pintam tanto e não caem, não quebram, tá sempre perfeito. E é esse o assunto do vídeo de hoje. A primeira questão é por que as idols e os idols pintam tanto os cabelos? No K-pop, cada comeback é visto como uma renovação. Os fãs esperam que os idols tragam algum tipo de novidade, seja no conceito, na coreografia, no MV ou mesmo no visual. Não é comum ver fãs reclamando de certas idols estarem sempre do mesmo jeito, com o mesmo corte de cabelo, e que isso não causa impacto, não impressiona. Portanto, a cada lançamento, as idols precisam mostrar algo novo, algo que os fãs ainda não viram. É por isso que existe essa mudança de visual tão frequente. Os K-popers, no geral, amam quando um idol aparece com uma cor ou corte de cabelo diferente do habitual. Mas, e quem decide esses detalhes? Os idols raramente podem opinar pela cor e corte de seus cabelos. Eu sei que isso é bem chato, obrigar os idols a pintarem o cabelo, mas a gente precisa lembrar que eles assinaram um contrato, então precisam atender essas regras. Normalmente quem decide são os estilistas, que são responsáveis pelo visual do idol, e na maioria das vezes eles escolhem as cores baseadas no estilo do MV. Existem exceções, é claro. Grupos que têm certa liberdade recebem apenas sugestões dos estilistas e podem decidir se querem ou não mudar. Existem muitos idols com anos de carreira e que nunca sequer mudaram a cor de seus cabelos. E obviamente, por essas idols mudarem a cor de seus cabelos com frequência, é necessário que tenham certos cuidados. Nessa questão dos cuidados, eu não vou saber dizer ao certo para vocês o que elas usam, quais são os produtos, os cremes, shampoos, que tipo de progressiva, tratamento elas fazem, em quais dias, enfim. Mas a gente pode supor que elas possuem acesso aos melhores tratamentos, uma vez que elas têm os melhores cabeleireiros à disposição delas. Vocês lembram que no último vídeo eu falei que as idols não podem andar desarrumadas? Então, elas estão sempre indo em salões de beleza, arrumar os cabelos, até mesmo em períodos onde elas não estão promovendo, elas continuam indo nesses salões. E não é qualquer salão, são salões de alto padrão na Coreia do Sul. Estes salões são considerados exclusivos porque trabalham com visual para campanhas de marcas famosas e capas de revistas. Um bem conhecido por receber idols é o Jenny House, um salão luxuoso localizado no bairro Cheongdam. Alguns dos artistas que passaram por esse salão foram o grupo One, os atores Park Shin-hye, Lee Jong-suk e Song Ji-hyo, o cantor Jay Park, entre outros. Estima-se que mais de 500 celebridades já tenham ido nesse salão. Tem também o Sunsu, outro salão bem popular, e por lá já passaram o Girl Generation, AOA e Red Velvet. Eu quis dar esses dois exemplos, mas existem outros. Eu li em uma matéria que os idols não têm preferência por nenhum salão específico, tudo depende do look que eles querem, enquanto certos salões são mais especializados em looks sensuais, outros são em looks inocentes. Pois bem, agora eu vou falar sobre coloração, e quanto a isso, vocês sabem que não existe restrição. Os idols pintam de qualquer cor, principalmente tons fantasia, e como eles pintam? Um dos métodos utilizados é com tinta temporária, normalmente spray ou em creme. Essas tintas temporárias costumam ser mais usadas pelos idols masculinos, uma vez que elas saem facilmente e o cabelo dos idols são curtos e por isso não tem tanto movimento, fazendo com que não manche o figurino. São tintas que saem com algumas poucas lavagens. Sabe aquele spray que vendem em lojas de festa? Pois então, é esse mesmo. Outra opção são as tinturas e tonalizantes, que é o método mais usado. A maioria dos asiáticos tem cabelos escuros, sendo necessário passar pelo processo de descoloração para atingir os cabelos. Quem já descoloriu os cabelos sabe que o processo de descoloração é muito agressivo, os fios ficam mais frágeis, ressecados, e se os cabelos já não estiverem fortes, pode acarretar vários problemas como pontas duplas, quebras e, na pior das hipóteses, a queda. E é aí que vem aquela dúvida:
Como é que as idols pintam tanto o cabelo e tá sempre perfeito? Com tantos profissionais e podendo ir em salões praticamente toda semana, é mais difícil de acontecer isso, mas a verdade é que mesmo com o melhor tratamento à disposição, nem mesmo os cabelos das idols aguentam tanta descoloração. E como vocês sabem que eu adoro usar exemplos para explicar melhor para vocês, dessa vez eu vou usar o exemplo do grupo Red Velvet. No comeback de Russian Roulette, todas as integrantes descoloriram os cabelos, algumas mais que as outras. Destaque para Seulgi e a Joy, que provavelmente tiveram que passar por mais de uma sessão de descoloração. Ok, no MV o cabelo delas ficou perfeito, não se falava em outra coisa na época, combinou muito com o conceito do MV e nas performances que vieram a seguir, as cores foram saindo aos poucos. Até aqui tudo bem, elas não fizeram retoque de cor. Porém, os cabelos delas estavam bem ralos e logo mais tarde elas tiveram outro comeback com a música Rookie e nesse MV vocês vão perceber que os cabelos delas ainda não tinham se recuperado da última descoloração. O cabelo da Joy e da Seulgi estavam muito quebrados, deu pra ver isso nitidamente no MV, mesmo que tenham tentado disfarçar. A produção costuma ondular ou fazer penteados nas idols para disfarçar o aspecto espigado, mas nesse caso do Red Velvet não teve jeito. Todas elas estavam com os cabelos bem espigados, mas o da Joy e o da Seulgi de longe eram os mais ressecados. Isso aconteceu porque provavelmente fizeram uma nova descoloração nos cabelos das duas. Eis que então nas performances de Rookie, todas elas apareceram com o cabelo preto. Isso é conceito, Milk? Não, isso é mais um truque que as idols usam e esse não é segredo pra ninguém, porque até mesmo a gente usa, que é, sempre que o cabelo delas tá num bagaço que só, elas vão lá e pintam de preto. Por quê? Eu não vou saber a explicação científica por trás, mas dizem que a cor de cabelo preta é a que menos destaca as pontas duplas. Comecem a reparar, toda vez que uma idol descolore muito o cabelo e fica ressecado, quebrado, logo ela vai voltar com ele tingido de preto ou castanho escuro. Outra coisa que elas fazem é cortar os cabelos quando chegam nessa fase e colocam extensão de cabelo. Muitas idols possuem extensão, mas na maioria das vezes a gente nem nota porque elas usam essas extensões no mesmo tom de seus cabelos naturais. Então fica difícil perceber logo de cara. E sobre idols com calvície ou problemas de crescimento de cabelo, eu não tenho certeza sobre quais idols sofrem de problemas capilares, até porque eles não falam sobre isso. Até parece, né, gente, que eles vão falar sobre os defeitos deles. Mas alguns idols já foram flagrados com falhas no couro cabeludo. Isso não quer dizer que essas falhas foram necessariamente causadas pelos procedimentos excessivos, pois podem envolver outros fatores como estresse, ansiedade ou hereditários. Não podemos esquecer também que muitas idols fazem dietas extremas que podem acarretar a queda de cabelos. O principal problema, com certeza, são as descolorações excessivas. A Honey do XID já chegou a comentar publicamente que para o comeback de Hot Pink, em que ela estava com os cabelos verdes, foi necessário que ela fizesse 7 descolorações seguidas para chegar nesse resultado. Ela afirmou que em determinado momento pensou que fosse ficar careca de tanto que o couro cabeludo dela esquentou. O pior mesmo é quando as idols precisam fazer retoque, como no caso da Hyuna, que permaneceu bastante tempo com o cabelo ruivo e precisava descolorir a raiz sempre que crescia. É óbvio que o cabelo dela não aguentou tanto procedimento e ela também teve sua época bad hair. Agora, mudando um pouco de foco, outra curiosidade que eu queria falar aqui é o que as idols usam durante as performances, porque elas se mexem, fazem vários movimentos e o cabelo nunca bagunça, o penteado nunca desmancha. Eu confesso pra vocês que ficava bem impressionada no início, mas não tem nada demais, é só spray fixador. Porém, esse spray é usado somente na raiz dos cabelos, assim elas não perdem o movimento. O estilo de cabelo das idols tem mudado com o passar dos anos. Hoje em dia elas gostam de um look bem volumoso,
Quanto mais cheio o cabelo parecer, melhor. E para criar esse efeito de cabelos volumosos, elas penteiam a raiz dos cabelos na direção oposta. Como vocês puderam ver, mesmo com toda assistência, os idols também têm problemas com os cabelos e não estão imunes. Nem tudo é perfeito e muitas vezes a gente não percebe por conta que a produção faz de tudo para disfarçar, principalmente nos MVs, que eles colocam muitos filtros e não fica tão fácil perceber. Eu mesma, quando vi o MV de Feel Special do Twice, não tinha percebido o quanto o cabelo da Sana estava quebrado. Eu só fui perceber isso depois de um tempo. Provavelmente logo ela vai aparecer com cabelo preto, isso se já não tiver tingido. Vale lembrar que, como eu disse no início, os idols precisam trazer algo novo para os comebacks, por isso tantas mudanças em tão pouco tempo. Mas no caso de atores, pessoas famosas e as próprias coreanas, não tem tanto esse costume de descolorir os cabelos. Isso é algo exclusivo das idols. Se vocês quiserem saber algo mais sobre o assunto, deixe nos comentários. Kisses e let it go!